Olá, meus amigos, tudo bem? Pois é, em tempo de epidemia, pandemia, estamos aqui para gravar uma aula vídeo, a nossa primeira aula vídeo. Eu vou pedir desculpa para vocês porque aqui não é um estúdio, é minha casa e eu vou tentar gravar essa aula o mais dinâmico possível. O que eu quero passar para vocês é o conteúdo e não a beleza do local, a beleza da gravação. Sobre o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre a lei dos crimes hediondos. A Lei 8.072/90. A Lei dos Crimes Hediondos trata, na sua lei, claro, na 8.072, a respeito de quais são os considerados crimes hediondos. Na realidade, nós temos apenas dois tipos de crimes. Nós temos os crimes comuns e os crimes previstos no rol da Lei 8.072/90. Qual a diferença entre elas? O que tem de grande diferença, de grande dilema entre essas duas situações, crimes comuns e crimes hediondos? Bom, vamos começar. A Lei dos Crimes Hediondos, quando ela foi editada, quando ela foi promulgada lá em 1990, ela era muito mais severa do que ela é hoje. Com o passar do tempo, essa lei ela foi tendo as suas alterações em razões de interpretações constitucionais, em razões de interpretações do próprio STF, e foi se tornando mais branda com o passar do tempo. Mas ainda persistem algumas regras, e muitas delas, claro, muito mais severas do que se você comparar com os crimes comuns. Vamos lá, primeira delas. O sujeito que é praticante de crime hediondo, ele não tem direito ao nosso chamado perdão constitucional. O que são os perdões constitucionais? Os perdões constitucionais são anistia, graça e indulto. Ou seja, aquela possibilidade do presidente da República, por meio do indulto ou da graça, indulto sempre coletivo, a graça sempre individual, do presidente da República conceder um perdão e perdoar a pena daquele sujeito. Se eu falei do indulto e da graça, faltou falar da anistia. A anistia normalmente são para crimes políticos, mas a anistia não é dada por meio de decreto do presidente da República, e sim por meio do Congresso, do nosso Congresso Federal, por meio de lei, e também é um perdão do crime praticado. Se foi crime hediondo, não tem direito à anistia, graça e indulto. O praticante do crime hediondo não tem direito à fiança. Não significa que ele não tenha direito à liberdade, ele não tem direito à fiança. Então quer dizer que aqui nós temos até um pouco de contradição, né? Mas ele tem direito à liberdade provisória, mas ele não tem direito à liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. Pois é, essa é uma das diferenças. O sujeito praticante de crimes hediondos, ou seja, aqueles previstos aqui nessa nossa lei, 8.072/90, ou também o equiparado, né, porque a lei ela diferenciou o crime hediondo do equiparado ao hediondo. Ela só diferenciou para classificar na lei, mas as mesmas regras, as mesmas observações servem para os dois tipos de crime. Pois bem, o sujeito que praticou crime hediondo, ele só tem direito ao livramento condicional se ele cumpriu no mínimo 2/3 de pena. Se ele foi praticante de crime comum, ele tem direito ao livramento condicional com cumprimento de 1/3 da pena se ele for primário e metade da pena se ele for reincidente. Aqui não. Na lei dos crimes hediondos, ele tem que cumprir 1/3 da pena e não pode ser reincidente específico. Se ele for reincidente específico, o que é o reincidente específico? É aquele sujeito que pratica o mesmo crime, é claro, aqui dentro desse rol, o mesmo crime hediondo, é reincidente na prática do crime hediondo, ele não tem direito ao livramento condicional. O que mais? Bom, se o sujeito é praticante de crime hediondo, a lei determina que o regime inicial de pena deve ser o regime fechado. Já o sujeito que praticou o crime comum, que não está no rol dos hediondos, ele pode iniciar seu regime de pena, de acordo com o artigo 33 do Código Penal, ele pode iniciar o regime de pena no regime aberto, no regime semiaberto ou no regime fechado. Praticou crime hediondo? Regime fechado. Ah, Marcelo, mas é sempre assim? Quer dizer que praticou crime hediondo é regime fechado? Pois bem, era sempre assim até o STF dar uma decisão recente dizendo que esse artigo que determina
o início da pena no regime fechado aos praticantes do crime hediondo, ele é inconstitucional. Não pode o juiz somente fixar o regime fechado com base na hediondez do crime. Então, portanto, reconheceu a inconstitucionalidade desse inciso, desse artigo da lei dos crimes hediondos e passou a ter um tratamento como o do crime comum, regime aberto, regime fechado, regime semiaberto. O que mais nós temos de diferença entre o crime hediondo e o crime comum? A prisão temporária. A prisão temporária é aquela prisão normalmente decretada para apuração do crime, para a verificação do crime. Ela é decretada pelo juiz a requerimento do promotor de justiça ou representação da autoridade policial, nunca decretada de ofício pelo juiz. E essa prisão temporária, que no crime comum tem o prazo de 5 dias, prorrogável por mais 5, no crime hediondo ela é de 30 dias, prorrogável por mais 30 dias. Será que eu posso decretar por 30 e prorrogar por 15? Será que eu posso decretar por 15 e prorrogar? Ela é de até 30 dias e a sua prorrogação é por igual período. Muito bem. Quais são os crimes hediondos, afinal? Quais são os crimes que são reconhecidos como hediondos? São os crimes ditos na Lei 8.072, no chamado rol taxativo. Por que rol taxativo? Porque se ele não tiver previsto aqui nesse rol, que está sendo alterado com todos, no decorrer desses anos eles vão sendo alterados, se ele não tiver previsto aqui nesse rol, ele não é considerado hediondo. Quais são os crimes considerados hediondos que se encontram no rol? Bom, homicídio, desde que praticado por grupos de extermínio, ainda que seja praticado por um único indivíduo. Homicídio qualificado, qualquer homicídio qualificado é considerado crime hediondo. Homicídio simples, homicídio privilegiado não são crimes hediondos. Lesão corporal de natureza gravíssima e lesão corporal com resultado morte, desde que seja praticado contra autoridade, juiz, promotor, delegado, ou contra agentes descritos nos artigos que tratam dos membros das Forças Armadas e dos Exército, Marinha e Aeronáutica, e dos membros que compõem a segurança pública, Polícia Civil, Polícia Militar, integrantes do sistema prisional ou Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dessa, ou contra seu cônjuge, companheiro, parente consanguíneo até 3º grau em razão dessa condição. O roubo agora é considerado crime hediondo. Qualquer roubo? Claro que não. O roubo que tenha como circunstância desse roubo a restrição da liberdade da vítima ou o emprego de arma de fogo ou emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Então eu vou ter o roubo como crime hediondo, aquele que eu tenho a privação da liberdade da vítima, aquele em que eu tenho o uso de arma de fogo ou o uso de arma de fogo de uso restrito da corporação, do exército, que a gente chama, né? O uso proibido ou restrito são aquelas armas que são de uso exclusivo das Forças Armadas, ou proibido é aquele que por alguma razão ele não pode ser comercializado, como por exemplo uma arma raspada. Então essa arma é de uso proibido. É considerado crime hediondo também o roubo qualificado pelo resultado. Qual o resultado? Lesão corporal de natureza grave ou morte. Quando a gente chama de roubo qualificado pela morte, na doutrina dá o nome de latrocínio. O latrocínio é crime hediondo. Da mesma maneira que o legislador tratou o roubo, ele tratou também a extorsão. Extorsão qualificada pela restrição de liberdade, crime hediondo, e a extorsão com ocorrência de lesão corporal ou morte, crime hediondo. Claro que não ia deixar de tratar como crime hediondo a extorsão mediante sequestro e na forma qualificada, ou seja, com resultado morte ou aquela que mantém a vítima por mais de 24 horas, as previstas no artigo 149 caput, parágrafos 1º, 2º e 3º do Código Penal. O estupro de vulnerável é aquela vítima menor de 14 anos,
ou a vítima que tem deficiência mental, ou por alguma razão não consegue se defender ou exercer alguma defesa em razão desse estupro. É considerado crime hediondo. E o que a gente vai falar hoje? Epidemia com resultado morte. Artigo 267, parágrafo 1º. É considerado crime hediondo ainda a falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinados a fins terapêuticos ou medicinais. Artigo 273 do Código Penal. O favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente e de vulnerável. E o furto, olha aí o furto entrando agora como crime qualificado desde do advento dessa nova lei de combate a crime, é o furto qualificado com emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Artigo 155, parágrafo 4º, letra A, ele é considerado hoje crime hediondo. Claro que como eu disse no começo, a lei ela diferencia crime hediondo dos equiparados ao hediondo apenas para fins de colocação, de diferenciação dentro da própria lei, o tratamento é sempre o mesmo. Ela fala que são considerados equiparados ao hediondo os crimes de genocídio, os crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previstos na lei, no Estatuto do Desarmamento, o crime de comércio ilegal de armas de fogo, também previsto no Estatuto do Desarmamento, o crime de tráfico internacional de armas de fogo, acessório ou munição, também previsto no Estatuto do Desarmamento, e o crime o crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado. Esse é o rol, melhor dizendo, o rol dos considerados crimes hediondos e crimes equiparados ao hediondo. O que mais a gente pode falar de diferença entre o crime hediondo e o crime comum? Progressão de regime. A progressão de regime hoje teve uma alteração ao artigo 112 da Lei de Execução Penal, a Lei 7.210/84. É a lei que prevê as execuções penais e nela trata a questão da progressão de regime. O artigo 112, antigamente, falava assim, se o sujeito era praticante de crime comum, ele iria progredir de regime com o cumprimento de 1/6 da pena. Se fosse praticante de crime hediondo, ele ia progredir de regime com o cumprimento de 2/5 da pena se ele fosse primário e 3/5 se ele fosse reincidente. Hoje nós tivemos algumas alterações. O artigo 112 da LEP, dessa lei 7.210/84, trouxe um rol de diferentes condições para a progressão. Mas como nós estamos tratando dos crimes hediondos, estamos diferenciando eles dos crimes comuns, vamos nos manter somente aos crimes hediondos. Diz no inciso 5 do artigo 112, o quinto inciso, fala assim, terá direito à progressão de regime o sujeito que praticou crime hediondo, desde que ele cumpra 40% da pena, nossos antigos 2/5, e ele tenha praticado o crime hediondo e seja primário. Então, hediondo e primário, basta cumprir 40%, ele tem o requisito objetivo para a progressão do regime. O requisito subjetivo vai ser apreciado a questão do bom comportamento, eventual ausência de falta grave, como que o preso é dentro do estabelecimento. É o requisito subjetivo. O inciso 6, ou sexto, letra A, fala que ele terá direito, ele quem? Praticante de crime hediondo, terá direito à progressão de regime com o cumprimento de 50% da pena, desde que seja crime hediondo, ele tenha praticado um crime com resultado morte, mas ele é primário. O que mais que ele não tem direito? Nessa situação, ele não tem direito ao livramento condicional. O inciso 7, ou sétimo inciso, diz que ele terá direito, ele quem? Praticando o crime hediondo, desde que ele cumpra 60% da pena, ele é praticante de crime hediondo e ele é reincidente. Os nossos antigos 3/5. Então, mantivemos os 2/5
para o praticante hediondo primário, mantivemos os 3/5 para o hediondo reincidente. Hediondo reincidente com resultado morte. Bom, esse somente terá direito à progressão de regime desde que ele cumpra 70% da sua pena. Cumpriu 70% da pena, ele terá direito ao cumprimento do regime, vai ter direito à progressão do regime prisional. Se ele estiver no regime fechado, progride para o regime semiaberto. Nós vimos agora que o STF permite iniciar a pena em outro regime, portanto, se ele estiver no regime semiaberto, progride para o regime aberto, desde que cumpra esses requisitos objetivos. É claro que quando se trata de progressão de regime, nós temos que ver também os requisitos objetivos e os requisitos subjetivos. Bom comportamento, como é o preso dentro do sistema prisional, se ele praticou ou não alguma falta grave, se ele desrespeitou o diretor, desrespeitou algum outro preso, qual é a situação pessoal desse preso dentro do estabelecimento. Bom, nós começamos a aula falando dos crimes hediondos. Mas por que nós estamos falando dos crimes hediondos? Porque no artigo 267 do Código Penal, nós temos um crime que é o o crime de epidemia com resultado morte. O que é o crime de epidemia com resultado morte? Muito bem, em tempos de Covid-19, o crime de epidemia com resultado morte é um crime que pode começar a ser praticado aqui na nossa sociedade. Diz o artigo 267 o seguinte: causar epidemia mediante a propagação de germes. Claro, nós temos que entender que a redação do Código Penal é de 1940. Quando o legislador colocou no seu texto germes, ele quis deixar de uma maneira extremamente ampla qualquer meio de propagação de doença. Então são vírus, bactérias, protozoários, qualquer outra espécie que possa transmitir a doença. Pratica o crime do artigo 267 quem causa uma epidemia. O que nós vamos entender para o direito penal do que seja a epidemia? Não a pandemia que vivemos hoje pelo Covid-19, mas o que é uma epidemia? Epidemia para o direito penal é a propagação de uma doença de uma maneira rápida e de uma maneira que envolva um número grande de pessoas. Então é um crime não só contra aquele que se transmitiu a doença, mas também é um crime contra a incolumidade pública, ou seja, contra a própria sociedade. Somente causar a epidemia mediante a propagação desses germes patogênicos já seria crime hediondo? Não. Para nós considerarmos como crime hediondo, que foi naquele rol taxativos que nós vimos na Lei 8.072, para considerarmos como crime hediondo, precisa ter o resultado. Qual o resultado? Resultado morte. Por isso nós chamamos de crime com resultado morte. O que quer dizer isso? Crime qualificado pelo resultado. Que não é um crime comum, é um crime que precisa, para ele ser elevado à categoria de hediondo, que a consequência dessa epidemia resulte num resultado que até então não era querido. Vocês lembram daquela situação chamada de pré-ter-dolo? É o que acontece aqui. O que é o pré-ter-dolo? O sujeito queria praticar o dolo de propagar a doença de uma forma rápida a um número grande de pessoas, mas ele usa de culpa no consequente, por isso a gente fala de pré-ter-dolo, dolo no antecedente, culpa no consequente, ele usa de culpa no consequente e causa a morte de um número indeterminado de pessoas. Basta a morte de uma única pessoa para caracterizar como crime hediondo essa epidemia com resultado morte. Qual é a pena desse crime? Somente o fato de eu propagar a doença, melhor dizendo, a causar a epidemia, a pena é de 10 a 15 anos. Agora, se resulta a morte de uma única pessoa, a pena vai para o dobro, de 10 a 15 anos, então vai de 20 a 30 anos.
Esse crime nessa categoria, ele é praticado por dolo, ele é crime doloso. Claro, o sujeito ele quer praticar a epidemia. O que acontece? Vamos dar um exemplo agora na nossa situação atual. Determinado sujeito, portador do Covid-19, sabedor que é portador, pensa, eu não vou ficar com essa doença sozinho. Imagina, eu vou ficar sofrendo aqui, ficar isolado. Eu vou querer que todo mundo propague, todo mundo tenha essa doença. Então ele sai pela sociedade, abraça todo mundo, tosse na cara de todo mundo, dolosamente, com a vontade de caracterizar a epidemia. E começa a alastrar a doença. Lembra que eu falei para vocês? Epidemia, no conceito de direito penal, vai ser a propagação de uma doença de uma maneira rápida e para um número grande de pessoas. A partir do momento que ele faz essa propagação de forma dolosa, ele está praticando o caput do artigo 267. Até aqui não teve o crime hediondo, até aqui é crime comum. Tá? A partir do momento em que ele propagou essa doença e ele causou a morte de alguém, resultado morte, préter dolo, dolo no antecedente, culpa no consequente, a partir do momento que ele causou a morte de alguém, nós temos agora um crime hediondo. Então, o sujeito portador do Covid-19, dolosamente, transmite a doença para mais de uma pessoa, para um número grande de pessoas, para um número considerável de pessoas, de maneira rápida. Ele causou epidemia 267. Resultou a morte de um só, crime hediondo, aquele tratamento que nós vimos desde o começo aqui da nossa aula. Vai ter livramento condicional com 2/3, progressão de regime de forma diferente, não vai ter direito a indulto, graça e anistia. Bom, é claro que eu não posso deixar de dizer que esse crime também ele é punido na modalidade culposa. Então, o sujeito não sabedor que era portador da doença anda normalmente, porque ele não era, por exemplo, alguém com sintoma, é o chamado assintomático. Ele anda perante a sociedade e ele começa a descuidar-se. Vamos lá, gente. O que é o crime culposo? O crime culposo ele não tem vontade, mas ele age de uma maneira na qual ele deixa de observar regras de cuidado. A sociedade toda está dizendo para nós quais são as regras de cuidado. Se tossir, evite tossir na mão, evite tossir na frente das pessoas, lave as mãos, passe álcool gel, se higienize, mantenha uma distância de 2 metros de outra pessoa. E ele deixa de observar as regras de cuidado, ou seja, ele começa a agir de forma culposa. Ele começando a agir de forma culposa, ele causa a epidemia, ele responde pelo 267. É claro, como é culposo, a pena dele vai ser menor, pena de detenção de 1 a 2 anos. Se resulta morte, dobra a pena de 2 a 4, mas aqui não é crime hediondo, aqui é crime comum, ok? Meus amigos, isso aqui foi uma videoaula, eu espero que vocês tenham gostado. É a primeira vez que a gente grava, estou gravando de uma maneira extremamente simples, no meu celular, na minha casa, na mesa da minha casa. Espero ter passado alguma coisa para vocês. Obrigado por hoje e mais para frente a gente grava outra aula para alegria ou para tristeza de todos nós. Um grande abraço e até a próxima.